Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, santo e poderoso. Deus, eu quero levantar minha pequena voz ao Senhor, agradecendo ao Senhor, Deus, pelo dia qual passamos e por estar na Tua casa, ó Deus, para adorar, para bendizer, glorificar e exaltar o Teu nome, ó Pai. Ó Deus, estamos aqui, Deus, para glorificar o Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, fica à vontade aqui em nosso meio. Aqui estamos, ó Pai. Aqui estamos para aprender a Tua palavra, ó Pai, que vai ser ministrada pelo Teu ungido, ó Deus. E aqui estamos para ouvir, entender e aprender do Senhor, ó Pai. Ó Deus, toma a direção desse culto, Espírito Santo de Deus. Aqui estamos, e aqui estamos para adorar, glorificar, exaltar o Teu nome, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Aqui estamos, ó Deus, diante do Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Continua abençoando essa igreja, continua abençoando a cada família, continua, Deus, abençoando a cada lar, continua protegendo a Tua presença e nos ajudando, ó Pai, a caminhar como verdadeiros adoradores diante do Senhor. Assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos adorar a Deus com o hino da harpa cristã, número 242. Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Eu vou desfrutar, eterna glória, Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro, aleluia. E me fez também herdeiro do que nunca vai murchar. Vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu hei de contemplar, onde a dor, o pranto, aleluia. Mas sublime canto que pra sempre vai soar, na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. Quando no céu chegado e a glória alcançar, por ter Cristo ao meu lado, aleluia.
que eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. De eterna glória Cristo me comprou. Número 244, louvai a Jesus. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, inocentes de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, nosso guia, no mundo de tribulação. E não tem temor quem confia em Deus, mais real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dá-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, venceu com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Vamos adorar a Deus com mais um louvor? Peço os diáconos para poder estar retirando a oferta, por favor. Os astros do céu e chama pelo nome.
Diz ao mar, aqui te detenha, dá forma aos montes. Põe em fileiras os astros do céu e chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Todos juntos? Soprou em minhas narinas a vida que deu a ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conheces? Adorar, adorar, adorar e orar contigo. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. O que fazer? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conheces? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Vou te adorar, vou me prostrar, vou te adorar, vou me prostrar. Mais uma vez. Vou te adorar, vou me prostrar, vou te adorar, vou me prostrar. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro do profeta Daniel,
o capítulo de número 7. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 9 ao versículo de número 14. Daniel, capítulo 7, versículo 9 ao versículo de número 14. O texto nos diz assim: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo saía diante dele, milhares de milhares o seguiam, e milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será. Amém. Podeis vos assentar. Meus amados, nós encerramos o culto de terça-feira passada e comentando sobre o quarto império, o último império, seria o Império Romano, que ele se dividiu em duas partes, podemos assim dizer. O Império Romano, ele foi representado aqui por um animal indefinido, horrível, um animal que não tinha uma definição de tão horrível que é. Quando nós observamos e fizemos o comentário, justamente que o final ele é representado com as pernas de ferro, os pés de ferro, com parte de barro, onde é representado os 10 dedos como 10 pontas ou 10 reis. Dentre os 10 reis, surge uma ponta pequena, que se destaca entre os 10, representando a pessoa do anticristo. Ele, então, segundo na visão de Daniel, abate dos 10 reis, abate 3, e então caiu um número de 7 reis como anticristo, 8. Quando Daniel ele observa na visão, e ele está observando nesse período, surge então uma outra parte muito interessante da visão. Nesta parte da visão, antes de destacar alguns pontos, eu devo dizer para a igreja
que quando Deus revelou a Daniel, Deus deu essa visão a Daniel dos reinos futuros, não significa que Deus estava planejando a formação, a queda e a sucessão dos reinos no ato da visão que ele dera a Daniel. Deus, na eternidade passada, acompanhe o que eu estou falando, Deus já havia planejado, Deus já sabia da existência da sucessão dos reinos e a queda deles, na eternidade passada. Quando, na visão, Deus revela a Daniel, Deus se faz ser conhecido como Deus da eternidade passada. Como se conhece Deus na eternidade passada? Ancião de dias. Um Deus eterno e que é um juiz perfeito, que julgará todas as nações. Então Deus se revela na visão de Daniel. Daniel, ele vê Deus, Deus se revela para ele como o ancião de dias. Deixa eu explicar aqui para os irmãos, para vocês entenderem. Lembra da palavra que eu disse terça-feira passada? Quem estava aqui deve lembrar. Às vezes tem coisas que você não vai conseguir, então você nem fica pensando nisso não. Depois que eu te falar, você esquece disso. O importante é você crer em Jesus, ser salvo e ser arrebatado do céu. Deixa essas coisas para outras pessoas. Quando Deus se revela, Deus é um Deus único. Lá na eternidade passada, Deus não se revelava como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus se fez conhecer um Deus triuno a partir da obra da criação à frente, da eternidade passada, ancião de dias. Por que Deus está se revelando assim? Porque o plano que ele está revelando a Daniel não é um plano daquela hora, daquele tempo. Deus, na eternidade passada, ele já havia feito o projeto de todas as coisas. Por isso, Deus conhece o fim das coisas, antes que haja o princípio dela. Deu para você entender o que eu disse? Então, nada neste mundo apanha Deus de surpresa. Nada que acontece neste mundo. Não há algo que Deus não tenha o conhecimento antes do acontecimento, porque Ele é Deus, Ele é divino. Então, as coisas que vai sucessivamente acontecendo, Deus já sabe. Os homens, nos seus projetos, nos seus planos, eles cogitam e fazem os seus planos e traçam planos. Só para a igreja entender, nós estamos vivendo um período de transição. Nós estamos vivendo um período de transição. O que é isto? De uma certa forma, para esta era, chegou o fim. Para esta era chegou o fim. É um mundo novo que nós estamos vivendo.
digamos, de 2019 para cá, muitas coisas mudaram e ainda irão mudar. Só um ponto para você entender. Nós, como famílias, de uma visão real, nós perdemos, vou dizer assim para a igreja entender, nós perdemos o direito de educar os nossos filhos. Se você analisar, existe uma imposição sobre nós. Qualquer criança que o pai disciplina, ele diz, vou te denunciar. E o conselho tutelar vai em cima. Foi tirado esse direito. Existem pessoas que acompanham as mudanças políticas, no sentido geral, geopolítica. Daqui a pouco tempo, espera que 2024, você não tenha mais dinheiro em espécie na sua mão. O dinheiro será um dinheiro virtual. As mudanças, esse mundo velho acabou. É um mundo novo que está sendo, que há uma imposição. Aquela ordem que existia, existe uma briga entre o Oriente e o Ocidente, para ver quem vai ser o detentor do poder da nova ordem. Você já viu falar dos países que estão surgindo, a aliança chamada BRICS? Os países estão se unindo, irão formar um bloco de 10 nações que estão aderindo ao BRICS. Mas eu não posso falar para lá, mas para cá, do que para cá, porque cá é direita e para cá é esquerda, se você me entende. Então, uma nova ordem, mas há uma disputa aí. Quem vai ser os detentores do poder nessa nova ordem? A mudança, você vê que a moeda mais forte que predomina na economia mundial, dólar, está cada dia a briga. Vai surgir uma nova moeda. Só para você ter uma ideia, espera-se, estão propagando isso, preparando a sua mente, que vai haver uma tempestade solar, a previsão para 2024. Alguém já ouviu falar isso? Que com essa tempestade solar poderá acabar a energia, a internet, como você faz Pix sem internet, como você saca dinheiro no caixa eletrônico sem internet, como você transfere dinheiro sem internet. Tem coisa que eu não posso falar aqui, mas essa internet vai acabar. Depois disso, está preparando um campo para que acabe essa internet. Você sabe por quê? Você vai ter que ter uma internet via satélite. Aí você tem que ter um sinalzinho aqui ou aqui para você ser conectado à internet, para você sacar, para você transferir, para você receber, para você pagar. E aí, meu irmão, ou você põe o sinal para você, a internet vai ser no seu corpo. Ela vai estar conectada a você. Mas aí, se você não quiser, você não tem como negociar, você não tem como comprar, você não tem como vender. Um novo mundo está surgindo aí. Por que eu estou falando isto? Você sabe por quê? Quem já participou dos estudos anteriores,
Os 10 dedos são uma coligação de 10 nações. Dentre elas, vai surgir o anticristo. E estas 10 nações, nós já lemos aqui as características de todos os reinos que passaram. Elas irão ressurgir, que é a besta que vai ressurgir com as características do Império Romano e de todos os demais impérios. Anticristo. Um novo tempo, uma nova época está surgindo. O que as pessoas que não são crentes, elas dizem? Pessoas que não têm conhecimento das profecias bíblicas. O que eles dizem? Talvez você já ouviu alguém dizer que a era do peixe acabou. Agora está entrando a era do aquário. Alguém já ouviu falar? Alguém já ouviu alguém comentar? Alguma literatura? Ninguém nunca ouviu. Que a era do peixe. Você sabe o que significa o peixe? Quando Jesus chamou Pedro e disse para Pedro, doravante serás o quê? Pescadores de homens. Peixe significa alma. O tempo da colheita de alma está passando, vai findar, vai acabar. O aquário vai entrar. Não são pessoas evangélicas. São pessoas ligadas a uma nova era, a um novo tempo, que não é o tempo da igreja, porque o tempo da igreja está acabando, ela será tirada daqui. O tempo da colheita de almas. Esse momento de transição que acontece, que está inserido dentro da política, geopolítica, os acontecimentos, como eu disse, a previsão, estão preparando a população, a mente das pessoas estão sendo manipulada para as pessoas ir aceitando, recebendo isso aí. Porque esse novo tempo, mas é um tempo que você não tem direito. É um tempo que você que é cristão, você que pensa diferente deles, você é o problema dessa nação. Você é o problema no meio da cultura, você é o problema da economia, porque você pensa diferente. O problema de tudo é os cristãos. Mas é justamente esse tempo vai ressurgir com esse líder. Mas aí, veja bem, quando nós olhamos aqui na visão, tem algo aqui, eu estou estudando o livro de Daniel. Eu tenho que passar aqui, né? Porque eu estou aí na sequência do texto, acompanhando todos os textos. Deus revela algo a Daniel dentro dessa visão dos reinos. O último império, que é Roma, que ele foi desfazendo, dissolvendo, e vai ressurgir, como já disse aqui, no versículo de número 9, ele tem esta visão e ele olha. E quando ele olha, o texto nos diz assim: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, branca. Fala da sua santidade absoluta. Um Deus santo é aquele que tem o poder e a autoridade de julgar todas as nações.
Foram colocados tronos. E aí, o ancião de dias, ele assentou sobre o trono. Na visão de Daniel, ele olha, cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono como chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. A base do trono de Deus é justiça e verdade. Nada, 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 absolutamente nada. Ao contrário, a justiça e a verdade se aproxima ou chega ali. A base do trono de Deus. O salmista diz: justiça, juízo e verdade. É aquele que chegará um dia que ele chamará todas as nações a prestarem conta. Uma observação. A gente vai estudando. Eu não sei ainda muita coisa da Bíblia. Tem muita coisa que eu preciso estudar, que eu preciso aprender. Tem 42 anos que eu estudo a Bíblia e não sei quase nada. Tem coisas que eu não sei. Se me perguntar, eu vou dizer, eu não sei. Talvez tem outras pessoas que sabem. Não se trata aqui do juízo do trono branco, juízo final. Juízo final. Sei lá, depois do milênio, depois do reinado de Cristo, quando os mortos ímpios irão ressuscitar, e eles irão comparecer no espaço para serem julgados. Deus está revelando aqui, e Deus está fazendo algo aqui tão extraordinário. Ele está mostrando ao seu servo Daniel. Por quê? Porque o povo de Israel, e principalmente Israel, que Israel, ele é, dentro do propósito de Deus, ele é o relógio. Você olha para Israel e você entende pela vida de Israel os acontecimentos que vai desenrolando. Deus revela para Daniel algo que está relacionado a partir de então com a vida de Israel, que está no cativeiro, que estava lá no cativeiro de Babilônia. Deus vai revelando para ele, porque vai chegar um momento que aí nós vamos estudando a Bíblia aqui, aí você vai entender que está relacionado com a nação de Israel. Deus está revelando os acontecimentos futuros. E aqui há algo que Deus revela neste texto. Vamos lá. Vamos ainda ao versículo de número 10, para eu destacar alguns pontos aqui. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Quem está ali? Milhares de milhares o serviam. Dá para você ter uma ideia? Quantos seres angelicais estavam ali a serviço de Deus? E milhões de milhões estavam diante dele. E assentou-se para quê? Aqui fica claro, assentou-se o juízo. Não é para outra coisa, senão para acerto
de conta na visão. Eu disse e repito aqui para a igreja entender. Nada apanha Deus de surpresa. Tudo que acontece, ainda que seja os homens planejando, como eles estão planejando, eu disse agora, né? Propósito, eles vão executando sem ter conhecimento, mas tudo convergindo para os desígnios de Deus. Assentou-se o juízo. Agora preste atenção. E abriram-se os livros. Preste atenção que são vários, não são um livro. Tem livro das obras, livro da consciência. Aquelas pessoas que não sabem nada. Mas lá um momento ele olha para o céu e disse, há um ser supremo. Porque os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento faz o quê? Anuncia as obras das suas mãos. Lá na consciência do homem, há um momento que o Espírito Santo vai lá e dá um toque tão forte. E ele diz, há um ser supremo que criou tudo isso. Deus fala na consciência dele. Ele será julgado por essa revelação. O livro da consciência vai estar lá. Ninguém nunca pregou para mim. O céu pregou. O céu pregou para você. O céu, a natureza pregou para você. Todos estão sem culpa diante de Deus. Ninguém se justifica diante do Criador. Deus deixou aí. Você olha. Os livros das obras estarão lá. Aí você pode talvez perguntar, mas para que os livros das obras? A igreja foi arrebatada nesse tempo. Você lembra que Jesus, um dia, ele disse assim, muitos dirão naquele dia, Senhor, eu preguei em teu nome. Senhor, eu curei em teu nome. Senhor, eu profetizei em teu nome. Pentecostal, porque quem profetiza é pentecostal. Tradicional não profetiza. Vai ser pentecostal. Eu profetizei, Senhor. Curei em teu nome. Deixa eu ver se o nome está escrito no livro da vida. Não está. Não te conheço. Apartar de mim. Naquele dia, muitos serão julgados. E entre estes livros estarão o livro da vida. Muitos irão justificar, Senhor, eu dei esmola, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz boas obras, Senhor, eu dei muita cesta básica, eu fiz boas obras. Seu nome não consta aqui no livro da vida. A igreja, nesse tempo, já foi arrebatada. Preste atenção. Que julgamento é esse? Mas vamos lá. O que a palavra do Senhor, ela nos ensina? Quando eu chego aqui mais à frente, versículo 11. Então estive olhando. O que Daniel, ele volta a atenção e ele está olhando, talvez com um olhar mais clínico, com a sua capacidade cognitiva mais abusada para entender, para compreender. Porém, ele disse, então estive olhando por causa
a razão dele olhar, um olhar mais clínico, mais analítico, vamos dizer assim, é porque ele ouviu a voz das grandes palavras que provinha de uma ponta, de um chifre pequeno. O anticristo. Estive olhando até que o animal foi. Até que o animal. Deixa eu te revelar algo aqui. Existe um sistema tão poderoso, um sistema. Eu acabei de dizer aqui há pouco sobre a internet, sobre o dinheiro, reset que vai, todo mundo está dizendo que vai acontecer. Entendeu? O dinheiro vai ser tirado do mercado. Um novo sistema vai ser implantado. É o sistema. Esse sistema está aí. Pronto. Só que para você tem assim, acessa hoje é fácil, né? A IA, a inteligência artificial, robôs e tudo isso, estão treinando a sua mente, é como o seguinte, te domando. Você pode até utilizar tudo isso, mas você precisa de unção do Espírito na sua mente, para você ter o discernimento, até onde eu posso ir e até o limite que eu posso ir. Do limite para lá, eu não posso passar nem um paquímetro eu posso passar. Não. Porque é um sistema. Este sistema, como já estudamos, tem uma pessoa que vai ser levantada. Entre os 10 reis vai ter um que vai sobrepor os 10 reinos que irão ressurgir. E ele então é que vai ditar as regras. É um homem, porém um homem dotado de um poder satânico, de um poder maligno tão grande. É um homem, por isso que ele vai ser morto. Tem um corpo, vai ser morto. É o que está escrito ali. E o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Se eu for lá em Apocalipse, nós vamos ver que a besta, o falso profeta e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Esse fogo aqui é aquele fogo que Jesus disse, é onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. É o juízo eterno de Deus. É o que está reservado para o anticristo. Agora preste atenção. Vamos no tempo para você entender o que eu disse. Porque o tempo, quando o anticristo será julgado? Lá no juízo final? Não. O anticristo será julgado no final da grande tribulação. A igreja será arrebatada. Vai surgir o período da grande tribulação, que são 7 anos, dividido em 3 anos e meio. 3 anos e meio será de falsa paz, quando todo mundo disser assim, agora sim, agora tem segurança, agora sim. Paulo diz, sobrevirá repentina destruição. Quando tudo estiver calmo, haverá uma calma. Os últimos 3 anos e meio, ele vai revelar realmente quem é o anticristo. Parece com um cordeiro, mas com voz de dragão.
os últimos 3 anos e meio, dos 7 anos, será de terrível. São as pragas, e os primeiros são selos, taxas e trombetas do Apocalipse. Esse período de 7 anos e meio, tudo que está escrito lá no Apocalipse vai cair sobre o anticristo e as nações. Deus vai trazer juízo, é o que está escrito aqui. Deus se revela como um Deus eterno e um juiz justo que julga todas as nações. É o que o texto está dizendo aqui. Por isso que, quando nós falamos desse julgamento, aqui não se trata do trono, juízo final, do grande trono branco. Deixa eu concluir essa parte, depois eu quero falar algo para a igreja. Eu quero que você medita comigo que a palavra de Deus, ela nos fala aqui. Coloca para mim Mateus. Deixa eu mostrar para a igreja, só para a igreja entender. (24, 25). Coloca o versículo 33. Deixa eu pegar aqui o versículo 33. Aliás, coloca o 31, irmão, por favor. Deixa eu pegar um pouquinho antes para a igreja com maior raciocínio. Coloca o versículo 31. Mateus 25, versículo 31. Quando eu começo aqui no versículo de número 31, Mateus, ele escreve o seu evangelho, ele apresenta Jesus como rei, diferente dos outros evangelhos. Então ele começa aqui, principalmente esse texto, dizendo o seguinte: e quando o Filho do Homem vier, de que forma que ele vai vir, de acordo com o texto? Ele vai vir em sua glória. E agora quem vem com ele? E todos os santos anjos. Ele vem cercado com miríades de anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. 32. Agora preste atenção. Quem vai estar ali diante de Jesus? A vinda dele está relacionado a quem? Não é a igreja. As nações. E todas as nações, todas. Você está entendendo a revelação de Daniel 7 e 9, a partir do 9? O que Deus já havia lá na eternidade passada, Deus já sabia como seria. Todas as nações seriam reunidas diante dele. E agora preste atenção. E o que vai acontecer? Uma separação. E apartará uns dos outros. Como o pastor aparta do bode as ovelhas. Então veja bem, neste julgamento vai haver aqui, até aqui, duas classes de pessoas nós identificamos: bodes e ovelhas. Vai separar bodes para um lado e ovelhas para o outro. 33, é onde eu ia começar. Eu voltei aqui para a igreja pegar a linha do raciocínio. E porás as ovelhas para que lado? Ovelha fica para que lado? Para a direita. E os bodes? Você já sabe. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Ovelhas para a direita, bodes para a esquerda. Vai haver uma separação. Vamos lá, 34. Então
dirá o rei. Quem é que fala aqui no texto? O rei. Então, quando Jesus vir em glória, ele não vem como aquele cordeiro que eles pregaram lá na cruz, que eles bateram nele. Profetiza quem te bateu, que cuspiram nele. Não. Ali ele foi para morrer pelos nossos pecados. Como ovelha muda perante os tosqueadores, como cordeiro mudo ao matadouro. Mas agora não. Agora ele levanta do seu trono e ele vem. Mas ele vem agora como Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele vem com autoridade, com poder para julgar as nações. Então dirá o rei aos que estiverem aonde? À sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Desde quando? Desde quando? Foi quando Daniel teve a visão? Não, antes. Desde a fundação do mundo. O reino já está preparado desde a fundação do mundo. Vamos lá ainda 35? Vamos mais um pouco? Aí vão dirá, mas por que isso? Por que essa separação? Por que nós vamos para a direita? Somos ovelhas. Aqui tem um segredo. Lamentavelmente, a nossa nação hoje, ela é contra Israel. Que tristeza isso. Como nação. Mas eu oro pelo Israel. Eu abençoo Israel. Porque a palavra de Deus, ela é eterna. Ela não cai por terra. Um dia Deus disse para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é princípio. Mas existe muita gente boba. Não conhece a palavra de Deus. Lamentavelmente, mas existem nações. Aqui, irmão, não se trata de um julgamento para saber quem é salvo, quem não é. Esse julgamento aqui, embora haverá condenação, é para entrar no reino. Preste atenção, não é o reino eterno, como algumas pessoas pensam. É para possuir um reino que Deus preparou. Então, vamos analisando o texto bem devagar, porque eu quero que a igreja acompanhe o raciocínio para entender. Eles vão perguntar, mas por que, Senhor? Aí ele diz, porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Jesus está na vida de muitas pessoas. Não só crentes agora na graça. Você sabe por que Abraão? Abraão foi um homem, irmão, que não passava na sua porta um peregrino que não comia do seu pão e bebia da sua água. E chegou um ponto que a Bíblia deixa claro, que Abraão hospedou na sua casa anjos sem saber. Não é isso que a Bíblia diz? Ou eu estou errado? Não é isso que os hebreus diz? Abraão hospedou anjos em sua casa. O anjo estava passando, não, vem cá, você não vai embora não. Lava os pés e come.
Sentem na minha mesa. Deus está na sua vida. Quem te dá um copo de água fria vai receber um galardão lá no céu. Porque as pessoas fazem, mas elas fazem porque tem o amor de Deus, tem a graça de Deus na vida. Elas têm o fruto do Espírito, são bondosas. Indiferente quem seja. É a virtude da graça na vida das pessoas. Por causa disso, seja um crente bom. Seja um crente bom. Seja cheio de bondade, de amor, de misericórdia, de compaixão. Não seja uma pessoa ruim. Porque crente ruim, misericórdia. Deus tem bondade para o seu coração. Deus tem amor. Deus tem graça. Deus muda essa natureza ruim para uma natureza boa, amável. Por isso que o texto está dizendo assim: deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Você imagina quantos judeus foram peregrinos por esse mundo afora. Estão vivendo na porta dos outros, perderam a sua pátria, perderam a sua terra, perderam a sua identidade, perderam tudo. Vamos lá. Ainda o 36. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Vamos lá, mais ainda, põe lá. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? O próximo. Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Mas, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Vamos lá. E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, preste atenção, aqui tem outra classe de pessoas. Bodes, os primeiros versículos, bodes, e quem mais? Ovelhas. Ovelha à direita, bodes à esquerda. E agora qual é a outra classe de pessoas que aparece aqui? Irmãos, bodes, ovelhas, irmãos, dentro do texto. Aqui não é um julgamento para ver quem vai para o céu ou não. É um julgamento das nações. Por quê? Preste atenção. Nós já lemos lá em Daniel que a ponta pequena, que é o anticristo, o seu corpo será queimado, lançado no fogo. Mas só ele? Não. Todos aqueles que irão aceitar o seu sinal. Porque todo homem tem um sinal. Ou ele tem um sinal de Deus, ou ele tem um sinal do diabo. Não tem, irmão, tem que ser claro, não tem jeito. Não tem jeito. Ou você tem um sinal de Deus, você vai ter um sinal do diabo. Você tem um sinal de Deus. Qual é o sinal de Deus que você tem? O Espírito Santo. Ele é simbolicamente comparado como um selo. Um selo, um penhor. Você disse: Deus, eu me entrego a ti, eu sou teu Deus. Deus é? Então eu vou te selar, você é meu. Vou colocar o meu sinal em você. O meu Espírito vai habitar em você. Deus te conhece. Não é porque você é bonito. Não é pela marca de roupa que você veste. Não é pela sua conta no banco.
Deus te conhece, porque você tem o Espírito de Deus na sua vida. Isto faz diferença. Deus te conhece. Você tem um distintivo espiritual. Aonde você for, Deus te conhece. Por causa disso, irmão, nós precisamos lutar para conservar o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós não podemos deixar nosso coração sobrecarregar com as coisas desta vida. Porque quando nós enchemos o coração com as coisas desta vida, o Espírito Santo de Deus afasta, como afastou de Saul. Então nós não podemos. Precisamos conservar o coração limpo, santo, puro, diante de Deus. Porque Deus conhece aqueles que são seus. Você é selado. O que vai acontecer? A igreja vai ser arrebatada. Com o arrebatamento da igreja vai surgir o anticristo. É isso que eu estou dizendo, irmão. A preparação está pronta. O cenário está pronto. Eu espero que essa igreja seja tirada daqui por qualquer momento. Você se prepara. Nós não temos mais tempo neste mundo. Não, nós não temos mais tempo aqui. Por qualquer hora, a igreja será arrebatada. E você não pode ficar aqui no arrebatamento da igreja. Você precisa ir para o céu. Você precisa da salvação da sua alma. Se apega com Deus, conserta a sua vida, cai de joelho, arrepende dos seus pecados, chora aos pés de Jesus, implora pelo perdão, implora pela comunhão, reaviva a sua fé, reaviva a sua comunhão, porque quando a trombeta soar, esta igreja será arrebatada. E a única coisa que vai garantir a entrada desta igreja no céu é a presença do Espírito Santo na sua vida, a sua comunhão e a sua fé intacta com Deus. Você precisa ter uma fé viva. Não brinca não, porque o negócio está sério. Muita gente brincando. Uma comunhão com Deus. Ser crente vai ficar aí. Vai ficar no arrebatamento da igreja. E depois você tem que deparar com o anticristo. E aí, irmão, haverá salvação depois do arrebatamento da igreja? Haverá. Sim. Mas só que não vai ser como hoje. Você acha que depois do arrebatamento da igreja o anticristo vai deixar igreja num culto como este? Não, o culto vai ser a ele. A adoração vai ser a ele. Você sabe por quê? Ele vai te vigiar 24 horas. Vai te vigiar 24 horas. Você já é monitorado, irmão. Você está com o seu celular. Você vai num restaurante, almoça num restaurante. Eles te acompanham aonde você vai, a loja que você compra, tudo aonde você vai. Você é monitorado. Se você não ir lá naquele aplicativo lá e tirar de lá, eles te acompanham 24 horas. Você está em casa, você está conversando. Eu preciso comprar um guarda-roupa. Daqui a pouco começa a chegar. E tal, loja tal, guarda-roupa tal. Todo tipo. Você sabe por quê? Você é monitorado. E daqui a pouco, você vai ter uma internet conectada em você. Depois desse reset aí, eu já disse, para você movimentar a conta, para você receber, para você pagar, você tem que ter essa internet. Você tem que ter um chipzinho na testa, chega lá, você encosta a testa lá, a porta, tudo se abre para você. Maravilha. Você não precisa de celular, você não precisa de documento, você não precisa de nada mais. Que facilidade, ninguém vai te roubar. Só o anticristo vai roubar a sua alma. Só isso. Mas mais ladrão nenhum vai te roubar. Tudo. Ou até você colocou a mão lá, pronto, acabou. Você transfere, você não vai ver cor de dinheiro. Mas daí a pouco, meu irmão, você vai ter que dividir o que você tem. Você vai comer na mão dele. Não, você não precisa de 5 mil reais. Para quê? Você tem que dividir com quem não tem nada. Só 2 só.
você não vai ter nada, mas vai ser feliz. É isso que eles estão pregando. Mas e aí? Não, eu não aceito. Como que você não vai aceitar? Ou você vai ficar com fome, jejuando dia e noite, até se definhando? Você tem que vai enfiar de dentro de uma mata lá, e viver lá dentro do mato, comendo raiz, como índio. Você não pode viver mais em sociedade, porque você vai ser perseguido pelo anticristo. O amor, este amor, essa consideração familiar, isso vai acabar. As pessoas vão te denunciar. Está um crente orando aqui, ele ora dentro do quarto, vem cá que ele está orando, igual fizeram com Daniel. E aí, meu irmão, você acha que o anticristo, você está vendo o que o jamais faz? Ele perdoa a criança de colo, criança do berço, ele perdoa ancião. É o tipo do anticristo. Você acha que ele vai perdoar alguém que invoca outro Deus? Não, ele não aceita. As pessoas pensam que a religião vai ser a igreja católica, a religião vai ser universal do reino de Deus. Vai ser os mormons. Coitadinhos. A religião vai ser satânica, diabólica. Todas as religiões terão que prestar culto e adoração a Ele. Ele vai ser o Deus. Chegou o momento, ele vai dizer: eu sou Deus. Adoração e culto somente a mim. E a capacidade de acompanhar vai ser tão grande. Por isso, irmãos, que Jesus, quando ele fala aqui, ele está dizendo, no final da grande tribulação, quando Jesus descer, todos aqueles, porque preste atenção, irmão, o que eu vou te falar aqui. Todas as pessoas que ficarem neste mundo, no arrebatamento da igreja, crentes, porque tem muito crente e pouco salvo. Você ouviu o que eu disse? Existem muitos crentes, poucos salvos. Os salvos serão arrebatados e muitos crentes ficarão aqui. Naquele culto de terça-feira que eu estava lá na igreja, eu lembro, o pastor falou isso. Eu tenho duas opções: ou aceitar o sinal do anticristo e ir para o inferno com ele, ou rejeitar o sinal dele e ser para ser salvo. Haverá salvação depois do arrebatamento da igreja. Nesse período da grande tribulação haverá. Depois do arrebatamento da igreja. Porque Jesus, preste atenção, a volta de Jesus se dará em duas fases distintas. Tem pessoas que não acreditam, tem denominação, não vou dizer o nome, por questão de ética, que eles não creem no arrebatamento da igreja. Preste atenção. Eles não acreditam no arrebatamento da igreja. São seitas. Prega até o nome de Jesus, fala em Deus. Mas são seitas, não creem no arrebatamento da igreja. Foge desse povo. Fica longe deles. E eles querem te convencer a ir para a igreja deles, porque só a igreja deles serão salvos. São exclusivistas. A salvação não está em Jesus, a salvação está na igreja deles. A salvação não está em denominação nenhuma, a salvação está na pessoa de Jesus. A denominação que serve e segue a ele, esses serão levados para o céu.
aqueles que ficarem no arrebatamento da igreja, eles terão opção para serem salvos, rejeitar o sinal do anticristo. Mas é uma penalidade muito grande. É melhor você preparar a sua vida e ir no arrebatamento do que ficar para depois, irmão. Porque depois o negócio vai ficar muito sério. Muito sério. E a pessoa, ele terá que pagar. O anticristo não vai ter piedade de ninguém. O que a palavra de Deus nos fala? Quando Jesus, ele arrebata a igreja, depois do final da grande tribulação, ele volta, agora ele volta em glória. E quando Jesus voltar em glória, ele vai destruir o anticristo. Nesse período, por que há bodes? Por que há ovelhas? Por que há irmãos? Então, preste atenção. Bodes, todas aquelas nações que odeiam Israel, não gosta nem de ouvir falar o nome de judeu. Mais ou menos igual Hitler. Bodes, separado para a esquerda. Ovelhas, nações que defendem, que ajudam, que protegem Israel. Amigos, preste atenção, já disse e repito, não é um julgamento para salvação, é para entrar no reino de Cristo. 1000 anos de reinado de Cristo, de paz, de glória, de alegria. Não é salvação, é uma oportunidade que eles terão de reinar e participar do reinado de Cristo. O julgamento de Mateus 25 é para isto. As nações ovelhas são amigas de Israel, terão privilégio. Deus é grato, irmão. Deus é grato. Irmãos, 3 classes. Quem são os irmãos? Aqueles que irão se converterem. Quando Jesus descer em glória, Ezequiel disse que o Espírito Santo de Deus é o vale de ossos secos. O Espírito Santo já está fazendo um movimento com os ossos. O Espírito vai entrar nele, é um remanescente que irão se converter, vão reconhecer Jesus como Messias. Irmãos, 3 classes de pessoas. Estes irão reinar com Cristo. Todos aqueles cujos nomes, está escrito lá em Apocalipse, eu não vou ler, mas talvez na frente eu leia o texto com os irmãos. Todos aqueles que o nome deles não estarão escrito no livro da vida, eles serão lançados com a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. Não é juízo final. É uma limpeza que Deus vai fazer nesse mundo para que Jesus reine aqui por 1000 anos. Agora preste atenção. Vamos voltar lá para Daniel. Ah, meu Deus, eu só tenho 10 minutos. Deixa eu correr aqui com esses 10 minutos para eu fechar aqui. Eu quero fazer uma observação com a igreja. Eu nem vou entrar em detalhes, porque é algo que... primeiro, veja bem, quando nós lemos aqui o versículo 11, então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, a besta, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Há um segredo aqui na Bíblia, tão profundo. E quando aos outros animais, com referência a quem? Aos outros animais dos reinos, leão, urso, leopardo, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o
domínio. Foi-lhes tirado o domínio. Preste atenção. Todavia, foi-lhes dado prolongação de vida até espaço de tempo. Eles perderam o domínio, mas irão voltar nos 10 dedos. Veja bem, 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele na visão. Agora surge no cenário. Quem surge no cenário? Jesus. Dentro dos desígnios e propósitos de Deus, Jesus, ele chega na visão. Agora preste atenção. Eu vou finalizar aqui para você entender. Coloca para mim na Bíblia, Lucas capítulo 1, versículo de número 21. Quando eu leio o capítulo de Lucas, eu coloquei a citação errada. Deixa eu ver se é o capítulo 2. Em vez de colocar capítulo 1, coloquei versículo 2. Isto é o capítulo 2, irmão. Eu notei errado. Desculpa aí. Preste atenção. Eu quero destacar isso aqui para a igreja entender. Eu estou fazendo uma conexão do texto lá atrás com esse texto. Quando eu leio Lucas, é o capítulo de número 2 e o versículo 21. Ali o irmão colocou 1, mas é o 21. Está escrito assim: quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome, Jesus. O que significa o nome Jesus? Jeová é salvação. O anjo disse a José que o nome da criança seria Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é salvação. O nome de Jesus está relacionado com a salvação de todos os povos. Jesus. Mas preste atenção, que Jesus, ele recebe um outro título. Qual é o outro título de Jesus que ele recebeu? Cristo. Jesus, Cristo. Que significa Cristo? Coloca Mateus 2 e 4, faz o favor. Aí depois você coloca o 4, depois vai o 6. Rapidinho para eu concluir aqui. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes: onde havia de nascer quem? Onde havia de nascer quem? Cristo. Coloca lá o 6. E tu, Belém, profecias de Miqueias, bem antes do nascimento de Jesus, profecia de Miqueias. E tu, Belém,
terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti, quem vai sair de Belém? Quem vai surgir em Belém? Primeiro, será o guia. Tem tradução que diz, ao invés de apacentar, diz governar. Tem alguém com a Bíblia aí que tem essa tradução? Leia, por favor. Faz um favor. A tradução muda, mas o texto é apacentar. Ele irá governar, ser o governador, o rei do meu povo. Agora preste atenção. O que o final do texto está dizendo? Governar o meu povo de Israel. Diferente da igreja. A igreja foi arrebatada, a igreja está no céu. Jesus desce. E ele já recebe esse título. E as profecias bíblicas apontam. Quando nós ligamos esses textos aqui, como a revelação de Daniel 7, a partir do versículo 9, com os textos de Mateus 25, julgamento das nações, nós vamos entender que Jesus, quando descer em glória, ele vai descer para reinar, ele vai estabelecer seu reino. Algumas pessoas pensam que é um reino simbólico, mas este reino, aqui, pela tradução que o irmão leu, e pelo que a palavra de Deus diz, é um reino literal e não simbólico. Ele já reina no seu coração. Jesus é rei aí? Só que esse reino é um reino invisível. Ele reina no seu coração, no meu, no coração da igreja. Mas as profecias bíblicas estão dizendo que ele vai descer e ele vai reinar por 1000 anos. Preste atenção. Quando se fala de Cristo aqui, está relacionado a Israel. Cristo, primeiro, a tradução no grego quer dizer ungido. Ungido. Aquele que foi ungido para reinar. Cristo, ao mesmo tempo que Jesus Cristo, ele é o Salvador da humanidade, ele é o Cristo de Israel, ungido para reinar, para governar Israel. Ele vem, por isso que ele tem 2 títulos: Jesus, Salvador, Cristo ungido para reinar. Então, quando nós observamos, é o que há de governar o meu povo, é o que a Bíblia diz, o meu povo, Israel. É tão claro e tão nítido, meu povo, Israel. Então, Jesus vai reinar, ele vai governar Israel por 1000 anos. Quando Jesus descer em glória, para implantar o seu reino, para reinar, ele vai aniquilar força de expressão, tirar o domínio do anticristo. E todos aqueles que receberam o seu sinal e alinharam com ele, serão lançados. É o fim? Não. As nações, como dissemos e lemos aqui, amigas, irão participar deste reino por 1000 anos. Deus revela isso a Daniel, nesta visão. O que eu quero que a igreja entenda, irmãos, se o cenário está sendo preparado, é o que nós precisamos despertar a nossa consciência como igreja. Se o cerco está apertando para Israel, como está? Como povo de Deus, está chegando a hora. Eles estão clamando pelo Messias deles, estão esperando o Messias deles, mas o Messias dele é o nosso Salvador. Porque eles não o reconheceram. Hoje tem judeus que se converteram. Mas se eles estão clamando o Messias dele, que é o nosso Salvador, o anticristo vai enganá-los. Eles vão receber o anticristo, fazer uma aliança com ele, como se ele fosse o Cristo. Eles vão passar por isso. Mas nada disso vai acontecer com Israel.
enquanto a igreja está aqui. Porque Israel saiu da videira, foi afastada para surgir a igreja. A igreja está no lugar de Israel. Para Israel voltar para o seu lugar, a igreja precisa sair. Quando Jesus fala, ele disse: quando virdes todas estas coisas acontecendo, vocês se lembram o que ele disse? Levantai a vossa cabeça e olhai para o alto, que próximo está a vossa redenção. Por que estudar Daniel? Por que conhecer Daniel? Para despertar a sua fé e para você entender o tempo qual a igreja está vivendo, que é hora dessa igreja estar preparada para partir. Coloque-se de pé. Nós vamos orar agora. Eu quero que você saia daqui com esse sentimento. Na noite que Deus falou assim para o povo de Israel lá no Egito: olha, esta será a última noite que vocês vão ver os egípcios. Nunca mais irão ver. Então vocês vão celebrar a Páscoa. Mas e aí ele deu algumas regras para celebrar a Páscoa. Interessante. Deus falou assim: olha, manda eles calçados os pés, cajado nas mãos, e comem com pressa. Porque vocês vão comerem a Páscoa, e daqui a pouco os egípcios vão apertar vocês, vão mandar vocês embora. Prontidão para partir. Prontidão para partir. Você está pronto? Você está pronto? Se a trombeta tocar agora, tem nem preocupação de ir em casa. Você tem que estar pronto para partir desse mundo. Você já viu uma propaganda que tinha assim, acho que é o LX, desapega, desapega. Não é isso? Não é isso? Desapega. Então desapega, irmão. Desapega, desapega, desapega. Desapega, irmão. Desapega, desapega. Fica livre para quando a trombeta soar, você partir para as mansões celestiais. Deus te abençoe, Deus te dê graça, Deus te renove, Deus te fortaleça, Deus te sustenta. Eu esqueci, Érica, e você não me lembrou. Corre aqui e fala logo, porque está passando a hora. Eu fico... Falar de Bíblia, irmão, é a coisa melhor que tem. E o relógio parece que pula lá na frente. Ela está esperando ali e não me avisou, estava esperando. Passa para a igreja logo aí, que precisa. Não pode deixar para amanhã, nem para quinta. Paz do Senhor, irmãos, eu vou ser breve, bem rápida, mas assim, a gente está iniciando um projeto, Filhos de Ana, e até divulguei no grupo, né, um cartazinho explicando mais ou menos como que é esse projeto. Esse projeto ele tem a intenção de acolher mães que estão gestantes, né, e que já nasceram seus bebês recém-nascidos, para que a igreja acompanhe desde o nascimento até uma fase que ele já consiga, né, se encaminhar sozinho. E com isso, assim, a gente tem vários projetos, né, para poder fazer aqui na igreja em relação a isso. Então, assim, eu queria de início pedir a colaboração dos irmãos. A gente está arrecadando fraldas descartáveis, tamanho RN e P, porque já tem gente precisando, nos pedindo. E graças a Deus, essa semana já conseguimos arrecadar tanto em dinheiro quanto em fralda para poder ajudar. Mas domingo, né, nós vamos fazer aqui uma apresentação com as crianças da igreja que serão beneficiadas com presente da igreja. E aí vamos explicar melhor e apresentar os membros, certo?
Amém. Aproveita Amém. e pede oração para a Thaís. Você já está com o microfone, está falando, então repete. Então, irmãos, a Fala aí que Thaís, nós temos que orar por ela está no hospital, tá? Ela já teve o bebê. E os irmãos vamos orar por ela, para ela e o esposo também, que necessitam das nossas orações, certo? A Thaís é a esposa do evangelista Jocilândio. Thaís, né? Nasceu prematuro o bebê e eles estão precisando da oração da igreja. E o ministério aí, Filhos de Ana, já está com a mão na massa para ajudar. É então, isso. se une aí. Amém? Só um minutinho, Pastor pai. Sérgio. Rapidinho. Irmãos, quem puder estar trazendo a fralda ainda essa semana, pode estar entregando tanto para mim, tá? Para a mamãe. E domingo os novos membros serão apresentados para vocês. Amém. Pastor Sérgio está orando, despedindo com a bênção apostólica. A paz do Senhor para todos os irmãos. Oramos a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse período que passamos nos teus átrios, Senhor, nos alimentando, Senhor, da tua inerrante palavra, Senhor, criando em nós esperança, Senhor, ó Pai querido, desse encontro da igreja, ó Pai, contigo nos ares, ó Deus, alimentando a nossa alma, Senhor, nosso espírito, Senhor, para esse, ó Pai, grande dia, ó Deus, toma nas tuas mãos agora a tua igreja, estará, Senhor, se deslocando para os seus lares, os teus servos, a tua serva, Senhor, dê um restante de noite abençoado, Senhor, guardando e livrando, Senhor, de todo mal. Toma cada lara, Senhor, nas tuas mãos, daqueles que estão, ó Pai, ligado conosco, os internautas, Senhor, ó Deus, ser com eles também, envia o teu anjo ali naquele lar, ó Deus, para guardar, para livrar, Senhor, de todo mal. É o que nós te oramos e te pedimos, em o nome poderoso de Jesus. Estenda as tuas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, e toda a igreja diga Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Domingo, irmãos, é a ceia do Senhor e nós vamos ungir todos os irmãos que quiserem receber a unção. E assim encerra-se mais uma de nossas transmissões, na certeza de ter levado a todos vocês um momento de fé e adoração. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Fiquem todos na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe.